A sinistra oração de um campesino à Santa Morte. Revelações aterrorizantes do oculto e amaldiçoado. A lua cheia iluminava a pequena cidade como um farol sinistro. Carlos, um trabalhador rural de 35 anos, sentia a pressão do mundo em seus ombros enquanto caminhava por entre as plantações arruinadas pela seca. As sombras dançavam ao seu redor, e o sussurro do vento parecia carregar vozes esquecidas que o chamavam. Sussurros que falavam sobre gente que desapareceu sob a luz da lua. Pessoas respeitáveis que nunca mais foram vistas. Coração acelerado, ele se aventurou em direção à floresta densa, onde velhas lendas se entrelaçavam com a realidade visceral daquele lugar. Ali, escondido entre matos e sombras, estava um antigo altar à Santa Morte. Desprovido de vida, mas ainda assim emanando uma energia inquietante, o altar exibia velas queimando, como se alguém aguardasse uma devoção. Era um convite aterrador. Carlos sentiu o peso do desespero sufocando-o. Afastou os ramos espinhentos e se ajoelhou, fazendo uma oração sincera por segurança e prosperidade para sua família. O que ele não sabia era que suas palavras, cheias de anseio e dor, atraíram a atenção de forças sombrias. No dia seguinte, o ar estava pesado. A cidade parecia nervosa. Carlos notou os vizinhos se afastando, cochichando com olhares duros como se ele fosse um pária. Murmúrios sobre desaparecimentos tomaram conta do ar. De repente, a alegria se dissipou e o medo se espalhou como uma praga. As autoridades ignoravam os apelos dos moradores, deixando um vazio de desesperança. Ouvia risadas e brincadeiras, mas um silêncio gélido ecoava em seu coração. Sombras cercavam sua vida, e a confiança em amigos virou fumaça. Tentando ignorar os rumores, Carlos voltou para casa, onde a noite transformava cada pequeno barulho em um lamento. Sussurros estranhos ressoavam nas paredes. Seus filhos inseguros não conseguiam dormir. Na escuridão, Carlos sentia um olhar penetrante, algo que jogava uma sombra sobre sua alma. A pressão aumentava, e ele decidiu voltar ao altar, buscando respostas entre as sombras. O que encontrou foi um horror inimaginável. Visões de almas penadas atormentavam sua mente, torturadas por um pacto sombrio firmado muito antes de sua passagem por ali. A Santa Morte, que ele imaginava ser uma guardiã benevolente, revelava-se como uma presença aterradora. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão nos olhos de Carlos era palpável. Para libertar sua família da maldição que ele mesmo convocou, precisaria enfrentar o que se escondia na escuridão. Amigos e vizinhos, rostos conhecidos, poderiam estar envoltos em segredos que poderiam custar a vida de todos. Ele ouviu um chamado distante, aterrador, uma promessa sombria de que tudo seria revelado. O que Carlos decidira na hora do medo. O peso de suas escolhas pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. As sombras dançavam ao seu redor, e a verdade se espreitava na escuridão, pronta para ser exposta em sua forma mais cruel. A lua cheia refletia as trevas que ele teria que encarar. Estava preparado para o que viria. Carlos se levantou, sua decisão ecoando em sua mente como um mantra sombrio. O altar ainda pulsava com uma energia indescritível, e a Santa de Ossos parecia observá-lo com olhos vazios e famintos. Ele sentia que cada passo que dava trepidava sob o peso de um passado sombrio.
O vento uivava, trazendo consigo o cheiro da terra seca e do medo que pairava na cidade como uma nuvem de tempestade. Olhando ao redor, Carlos reconheceu que não estava mais sozinho. Sombras se moviam entre as árvores, figuras indistintas que pareciam sussurrar seu nome. A cada instante, ele sentia o frio atravessando seu corpo, como se aquelas almas penadas que ele vislumbrara na noite anterior estivessem se aproximando, ansiosas por contar suas dores. Ele apertou os punhos, decidindo que precisava saber o que estava acontecendo, mesmo que a verdade houvesse se revelado de uma forma abominável. Numa clareira escura, a luz da lua filtrava-se por entre as folhas, revelando um círculo de pedras dispostas em um padrão que parecia pulsar como um coração. O espaço estava impregnado de uma energia opressiva. Carlos hesitou, mas o chamado que ele sentia de dentro não o deixava recuar. Ele se aproximou do centro e, em um impulso, clamou em alta voz: "Se há alguém aqui, mostre-se. O que você quer de mim?" Ouvindo o eco de suas palavras, o silêncio se arrastou. Os sussurros cessaram, e um frio súbito cortou o ar. Então, uma risada baixa, quase infantil, cortou a escuridão ao seu redor. O som se espalhou, fazendo suas pernas tremerem, e no centro do círculo, uma figura começou a se formar. Uma menina com longos cabelos desgrenhados e vestes rasgadas, sua pele pálida brilhando sob a luz da lua. "Você fez um pedido, Carlos." A voz da criança era como um eco distante, cheia de tristeza e desespero. "Um pedido que não pode ser retirado. Agora, você deve pagar o preço." Ele sentiu a pulsação de seu coração acelerar, o medo tomando conta de seu corpo. "Que preço? O que quer de mim?" Carlos questionou, a voz trêmula. "Seus amigos, seus familiares, eles estão em perigo. A maldição que você invocou está desenfreada. Para livrá-los da perda, deverá sacrificar algo valioso. Mas cuidado, o que você considera valioso pode não ser o que os outros veem." A terrível revelação cortou sua alma como uma lâmina afiada. O que poderia ser mais valioso do que sua família? E ao mesmo tempo, ele percebeu que poderia perder tudo se não agisse rápido. A pressão aumentou, como se as sombras ao seu redor quisessem se condensar em algo tangível e terrível. Eu não posso fazer isso." A negação tremia nos lábios de Carlos. A menina sorriu, mas não havia alegria em seu rosto. Fechou os olhos e, quando os abriu novamente, cada lágrima que escorreu parecia um pedaço de sombra. "Escolha. Ou você verá tudo que ama ser tomado pela escuridão." Carlos ficou paralisado, o som da sua respiração se misturando ao sussurro do vento. Dizia a si mesmo que precisava encontrar uma maneira de reverter a situação, mas quanto mais pensava, mais a essência do pacto o envolvia, envolvendo-o em sua maldição. O silêncio assombroso tornou-se quase opressivo. Ele afundou a cabeça entre as mãos, a angústia quase o consumindo. Seria capaz de fazer uma escolha? Ou o horror que testemunhara precederia o destino já traçado por ele mesmo? Nesse momento, um estrondo abalou a floresta, e as sombras começaram a dançar violentamente, como se a própria terra estivesse revolta. Carlos se deu conta de que a hora estava se esgotando. "Vá!" A voz da criança ressoou. "A decisão é sua, mas ela deve ser tomada agora." O pânico se instalou em sua garganta. O que ele escolheria sacrificar? A lua, que despontava cheia e carrancuda, parecia rir dele, seu brilho iluminando os contornos de uma verdade que ele não queria encarar. Obscuras portas se abririam, e tudo estaria em jogo. O que ele faria antes que a escuridão consumisse tudo ao seu redor? Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. As sombras pareciam sussurrar à sua volta, entrelaçando-se em um lamento coletivo que o envolvia com um abraço gélido.
A imagem da menina estava cravada em sua mente e a pressão em seu peito aumentava a cada segundo. Ele não tinha tempo. As palavras dela ainda ecoavam. A decisão é sua, mas ela deve ser tomada agora. Olhando para o círculo de pedras, Carlos percebeu que as runas nelas eram familiares, como se segredos ancestrais pulsassem entre as fibras do tempo. Ele se lembrou das histórias que ouvira na infância, contos sobre pactos e sacrifícios que emanavam um poder aterrador. O que é valioso de verdade? Pensou, sufocado pela incerteza. A imagem de sua mãe surgiu em sua mente, seu sorriso doce, a forma como ela sempre o apoiara. Em contrapartida, viu o rosto de sua pequena irmã, brincando e rindo sem preocupações no quintal. Elas eram tudo que tinha, mas ele sabia que uma escolha precisava ser feita. E naquela clareira, a escuridão não lhe deixava alternativas. O vento soprou mais forte e um cheiro de morte pairou no ar. Sacrificar uma lembrança? Talvez isso seja o suficiente? Ele se perguntou, mas a figura da menina apenas balançou a cabeça, seus olhos perscrutando a alma dele. Lembranças não são o que a escuridão deseja. Você deve oferecer algo mais real. Real? A palavra veio como um sussurro. Carlos sentiu uma onda de desespero invadi-lo. O que poderia ser mais real do que sua própria família? A ideia lhe cortou o coração. Então, como uma ferida exposta, a verdade começou a se desvelar. Ele poderia ser o sacrifício. Não. O pensamento o aterrorizou. Não sou eu que devo morrer. A menina se aproximou lentamente. Cada passo que dava parecia arrastar o próprio tempo. Você não compreende. A escuridão se alimenta de avareza. O que você decide sacrificar pode nos libertar de nossa dor. Mas você deve estar disposto a perder algo que ama. Algo que seja vital. Vital. A reverberação da palavra ecoou como um sino de advertência em sua mente. Seria possível que a escolha mais difícil não fosse entre ele e a sua família, mas entre a sua própria vida e a vida deles? As sombras ao redor pareciam se intensificar, como se sentissem seu conflito interno. Os sussurros aumentaram, tornando-se gritos. Carlos encarou a menina, desejando enxergar além daquela figura pálida. Ele queria entender o que havia por trás das suas palavras, mas a resposta parecia lacerante e envolta na escuridão. Eu não posso deixar que eles sofram por minha causa. Assim, o clima na clareira mudou. A lua, antes majestosa, agora se escondia atrás de nuvens pesadas, como se tivesse medo de testemunhar o que estava prestes a acontecer. O círculo ao redor dele começou a pulsar com mais força, e o altar clamava por um sacrifício. Carlos, então, decidiu. Ele respirou fundo, sentindo cada fibra do seu ser se acender com uma determinação desesperada. Que seja a minha vida, que eu carregue o peso do que vocês enfrentam. A declaração poética maldita tomou o ar e fez as sombras se erguerem em frenesi. A menina sorriu, a escuridão pulsando ao seu redor. Então você entende. A salvação é feita através do sofrimento, prepare-se. Um riso ecoou e as sombras se projetaram em sua direção. Carlos se preparava para enfrentar o que quer que viesse, seu corpo preparado para a dor. Mas antes que o ataque partisse, ele ouviu um grito familiar cortando a escuridão, o eco doce e aterrador de sua irmã. Carlos, onde você está? O coração dele afundou ao reconhecer a voz. E sobre o medo que antes dominava suas entranhas, uma nova sensação começou a tomar conta dele. A fúria. Ele girou-se, ciente de que a hora da decisão final estava chegando. Seria a sua vida a verdadeira moeda de troca? Ou o que mais suas escolhas poderiam implicar? O que ele faria para não vê-la ser engolida pela escuridão? Carlos sentiu uma onda de adrenalina atravessar seu corpo. O grito da irmã, tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, parecia reverberar nas paredes da sua mente.
Ele olhou de volta para o círculo de pedras, agora pulsando como um coração negro, triste e faminto. A menina continuava lá, seu olhar fixo nele, e ao seu redor, as sombras se moviam como serpentes, ansiosas pelo movimento que selaria o destino deles. É a sua escolha, Carlos. A voz da menina ganhou um peso diferente, como se estivesse aprofundando sua realidade, e em seu coração pulsava uma verdade crua. A escuridão podia não estar procurando apenas por um sacrifício, mas sim por um laço de amor capaz de corroer um coração. Eu não posso, gritou Carlos, a voz quase perdida em meio ao clamor crescente das sombras. O eco parecia zombar dele, refletindo a emoção confusa entre o amor e o medo. Ele começou a correr na direção da voz, dos gritos desesperados de sua irmã. Cada passo parecia que estava sendo puxado de volta, como se a terra quisesse segurá-lo ali, nessa maldita clareira. Você não consegue fugir da escolha, Carlos. A menina virou o rosto e a luz que iluminava seu ser começou a se apagar lentamente, a dor visível em seus olhos. A escolha vem até você, e em sua recusa, ela só cresce. Ele queria gritar novamente, mas as palavras se perderam na garganta. Uma névoa escura e densa começou a envolver os seus pés, arrastando-o para baixo, enquanto a voz da irmã ecoava mais aguda e desesperada. O desespero tomou conta dele, jogou-se em frente, sentindo a adrenalina acelerar seu coração. Ele não poderia permitir que a escuridão a consumisse também. Eu vou te encontrar, jurou ele, sua voz tremendo entre raiva e tristeza. As sombras pareciam responder ao seu grito, elongando-se no espaço ao redor dele. Ele lutou contra a escuridão que tentava envolvê-lo, suas mãos suadas tentando afastar os tentáculos do terror. Ao longe, ele avistou uma silhueta familiar, uma figura pequena e frágil, cercada pelas sombras. Carlos. A voz de sua irmã era uma mistura de alívio e pavor. Ele a viu, a mesma menininha que corria pelo quintal, tão viva em sua memória. Mas agora havia algo diferente, uma expressão de medo e dor que também se refletia nas sombras em seu redor. Ele não sabia como. Mas o medo fez com que uma ideia começasse a brotar em sua mente. Uma possibilidade aterradora. Se a escuridão estivesse demandando uma vida valiosa, talvez ele pudesse usar isso a seu favor. E se... Ele hesitou. E se você se tornasse parte desse sacrifício? O olhar da menina endureceu, seus olhos brilhando com uma determinação que fez Carlos se arrepiar. Carlos, não pense assim, você deve lutar. Mas a fraqueza em sua voz denunciava a verdade. Ela estava igualmente presa na teia da escuridão. As sombras se agitaram, como se houvessem sentido a hesitação de Carlos. Um rugido profundo ecoou ao seu redor, e as pedras do círculo começaram a vibrar. O altar parecia pulsar, pulsando, faminto por sangue e, mais que isso, por escolha. As runas reluziam numa luz negra e as vozes se entrelaçavam ao vento, agora numa melodia distorcida e dolorosa. Não temos tempo! Gritou Carlos, decidindo. Ele precisava agir antes que as sombras o engolissem. Você é mais forte do que essa escuridão. Segure-se! Vou te tirar daqui! O desespero nas feições da menina cresceu, mas ele se sentia tomado por algo que não conseguia explicar. A determinação tomou forma, como um fogo aceso em sua alma. Ele se lançou novamente em direção a ela, enquanto as sombras se agitavam ao seu redor, um dos seus braços se estendendo em direção a ela. Então, algo se moveu nas sombras. Uma figura mais alta e escura se ergueu. Um riso macabro escapou daqueles lábios congelados na noite. Você fará a escolha que deve, Carlos. Mas isso não sairá impune. Carlos parou. O coração congelou. O que mais a escuridão poderia querer dele? Ele estava prestes a descobrir que o verdadeiro sacrifício apenas começava. Não! Ele bradou, e a verdadeira batalha estava prestes a começar.
A sombra que se ergueu parecia ter vida própria, como se cada contorno fosse feito de pesadelos. Carlos sentiu a pressão aumentar, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais denso. As risadas, ecoando como um coral macabro, preenchiam o espaço, fazendo seu coração disparar. A figura à sua frente não era apenas uma presença, era o próprio medo personificado. Você me ofereceu sua escolha. Agora, vê como a escolha é amarga. A voz sombria soou, baixa e cortante. Carlos mal conseguiu mastigar a ideia de que suas decisões poderiam ter trazido isso para sua irmã. A escuridão começou a se agitar ao seu redor e as sombras se contorceram com uma freneticidade que aterrorizava. Carlos, a menina gritou novamente, sua voz mortalmente serena em meio ao caos. Não escute a ele. Ele quer que você se perca. Carlos lutou contra a confusão, tentando ouvir a verdadeira mensagem no meio de tantos gritos. Ele teve que escolher, e essa escolha poderia significar sacrificar sua própria vida, ou pior, sua essência. Lembranças de sua infância, das risadas e brincadeiras no quintal, floresceram em sua mente, contraste profundo com a escuridão que envolvia aquele lugar. Você não entende, meu filho. A criatura falou, seus olhos resplandecentes como brasas. A dor que você carrega é um convite irresistível. Sua ligação com ela é mais forte do que você imagina. O desespero tomou conta de Carlos ao escutar aquilo. A ideia de que sua dor pudesse alimentá-los, que seu amor por sua irmã estivesse preso em um ciclo de sofrimento e sacrifício, o deixou paralisado. Ele viu seu reflexo nas sombras, um menino perdido, tentando que a coragem o resgatasse de um destino terrível. Liberte-se, disse a sombra, esboçando um sorriso que congelou seu sangue. Aceite o que você mais teme, seja a salvação ou a tragédia. Carlos fechou os olhos por um momento, concentrando-se na voz da irmã, na esperança que ainda havia entre eles. Ele recordou-se das histórias que seus avós contavam sobre os apelos à Santa Morte, sempre acompanhadas de sussurros e sinais, um pacto que exigia não somente devoção, mas a entrega total de quem se atreveria a invocar. Se você não me libertar, quem restará de nós? Ele gritou, sua voz ecoando com a força de uma tempestade. O circular sombrio ao seu redor começou a vibrar intensamente, respondendo à intensidade de suas palavras. As sombras recuaram, como se tivessem sentido um vento contrário. Carlos percebeu que tinha uma embriaguez do poder nas mãos, um fragmento da escolha real. Ele poderia ser a luz neste abismo, ou um eco entorpecido entre gritos e lamentos. Eu vou romper isso, ele declarou, determinado a não sucumbir ao chamado sombrio. Ele respirou fundo e começou a caminhar em direção ao círculo, incapaz de apagar o desejo de salvar sua irmã, mas ciente dos riscos. No fundo de sua coragem, Carlos, você encontrará a resposta, a sombra disse, burlando a presença dele, tornando-se um mero espectro nas sombras envolventes. A menina gritava, o tecido de suas palavras estendendo-se entre eles, formando um fio de esperança. Venha, juntos, podemos quebrar o ciclo. Não deixe que a escuridão nos separe. Carlos olhou para a figura familiar, percebendo que a faísca de esperança era o que ele mais precisava. E enquanto a penumbra girava ao redor, ele se lançou em direção à luz dela, como uma flecha disparada na noite. Mas ao tocar os dedos de sua irmã, um grito cortante ecoou pela clareira, estremecendo a terra sob eles. A terra se rachou, como se a própria natureza estivesse se revoltando contra sua coragem. Carlos sentiu uma força inexplicável puxá-lo para trás, e as pedras do círculo começaram a brilhar com uma intensidade ameaçadora. Carlos, não! As sombras gritaram, e o pânico tomou conta de cada ser ali. Ele estava prestes a descobrir que a batalha não era apenas contra as sombras, mas contra seu próprio medo
e o que ele estava disposto a sacrificar por amor. Nesse instante, uma revelação trágica e oculta girou em torno dele. O sacrifício exigiria não só escolhas, mas um peso que ele nunca poderia imaginar. O chão sob eles se partiu em um abismo profundo, e a criatura levou um passo à frente, a risada crescendo em um crescendo aterrorizante. Carlos entendeu que a verdadeira luta estava prestes a começar, e os ecos da escolha final retumbavam na escuridão, como uma sinfonia sinistra e inescapável. Agora, sussurrou a sombra, o verdadeiro teste inicia. Carlos sentiu a terra se abrir sob seus pés, um abismo negro que parecia expulsar qualquer esperança de salvação. A força que o puxava parecia ter vida própria, uma serpente de desespero que se infiltrava em sua carne. Ele não podia se permitir sucumbir, não quando a vida de sua irmã estava em jogo. As risadas das sombras tornaram-se mais altas, mais ameaçadoras, como uma orquestra de dor ressoando no fundo de sua alma. Ele olhou para o rosto da menina, e o horror no olhar dela o paralisou. Segure-se firme, por favor. A voz dela implorou, fragilizada pela pressão do medo. Carlos. A sombra insinuou, aproximando-se. Você acha que poderá salvar sua irmã? O que você não vê é que a verdadeira oferenda deve vir de um lugar mais profundo. Você e ela estão entrelaçados em um destino trágico. O menino fechou os olhos tentando concentrar-se. Lembranças da infância surgiam em sua mente, momentos de alegria que pareciam tão distantes agora. Ele teve uma visão de suas risadas brincando no quintal, sombras protetoras que antes pareciam funcionais. Mas agora, aquelas memórias eram espelhos distorcidos, refletindo um amor que poderia custar tudo. Não faça isso, por favor, gritou sua irmã, agora com lágrimas escorrendo por seu rosto. Cada gota parecia trazer um eco da tristeza e do medo que preenchia o ar, um apelo desesperado por ajuda. Carlos sentiu seu coração desmoronar, e a determinação se misturou à angústia. Você é como um cordeiro prestes a sacrificar-se, Carlos, a criatura falou, arrastando as palavras como se fossem veneno. Mas saiba que há sempre uma alternativa, uma escolha que pode libertá-lo e a ela, se você tiver coragem para aceitá-la. Coragem não é o que me falta, ele retrucou determinado. Eu não sou um cordeiro e você não vai me manipular. Eu escolho amar minha irmã, não como um sacrifício, mas como uma proteção. Com essas palavras, um fio de luz emanou de seu coração. As sombras hesitaram por um breve momento, perdendo sua firmeza. Ele se viu em um embate com a própria escuridão. O abismo ao redor deles começou a pulsar, liberando uma energia estranha que parecia drenar a força das sombras. Não, isso não está certo. A sombra rosnou, sua fúria reverberando pela clareira. As risadas agora soavam como gritos de raiva. Você está prestes a cometer um erro fatal. A dor é a única verdade. O chão sob seus pés estremeceu, e Carlos sentiu a pressão aumentar, como se a própria terra estivesse se revoltando contra ele. Mas ele permaneceu firme, segurando a mão da irmã. A conexão que sentia se intensificava, mais forte do que qualquer sombra que tentasse consumir. Juntos, ele sussurrou, a força de suas palavras ecoando na escuridão. Você não pode nos separar. E ao dizer isso, Carlos sentiu uma onda de calor irradiar entre eles. A luz crescia, como um sol nascente em meio à escuridão. A sombra tentou se afastar, mas seus contornos começaram a se desfazer, contestando a força que emanava de Carlos e sua irmã. As risadas se transformaram em gritos de desespero, e o abismo, ao invés de engoli-los, passava a se fechar. Isso não acaba aqui. A criatura urrou, enquanto suas formas começavam a se rasgar em feixes de luz. No fundo da escuridão sempre há uma escolha, disse a menina, com um sorriso esperançoso enquanto as sombras recuavam.
O coração de Carlos disparou. Talvez existisse uma chance. Mas a calma durou pouco. Com um último estrondo, o chão sob seus pés se dividiu, e uma nova forma, mais sinistra do que a primeira, emergiu da solidão do abismo. Era maior, mais grotesca, uma amálgama de toda a dor e sofrimento que ali habitavam. Carlos ficou paralisado ao ver a nova entidade. Era como se todo o sofrimento do mundo se concentrasse naquele ser. Agora que você ousou desafiá-los, a nova sombra falou, sua voz vibrante como um trovão. Você pagará um preço ainda maior. E a atmosfera congelou. Carlos sabia que a batalha estava apenas começando. Quão longe ele estaria disposto a ir? Quais limites ele cruzaria para salvar a única pessoa que lhe era preciosa? As perguntas ecoavam em sua mente enquanto a nova entidade avançava, ameaçando consumir tudo em seu caminho. O dilema pesava, e a escolha final parecia mais distante do que nunca. O ar ficou pesado e impregnado de um cheiro de enxofre enquanto a nova criatura emergia, suas formas grotescas se contorcendo em uma dança macabra. Carlos sentiu o estômago embrulhar. A luz que antes pulsava entre ele e sua irmã agora parecia uma frágil chama, prestes a ser extinta de um sopro. Não olhe, Carlos! Gritou sua irmã, mas ele não conseguia desviar o olhar. Os olhos da criatura, profundos e sem fundo, o prendiam como se quisessem explorar todos os segredos da sua alma. Um frio abandonou suas vísceras e seu coração disparou, como se estivesse fugindo de algo indescritível. A sombra levantou uma mão esquelética, e a terra sob eles começou a vibrar, ecoando a dor e o desespero. Sons de gemidos e lamentos emergiam do chão, como se os mortos estivessem clamando por socorro. A pressão aumentava, fazendo Carlos se sentir como se estivesse se afogando em um mar de sombras. Você não entende o que está em jogo! A nova criatura berrou, e cada palavra parecia atravessar como facas, cravando-se fundo em suas emoções. Sua coragem não vai te salvar. Você e sua irmã estão irrevocavelmente marcados, e se não fizer a escolha certa, acabarão sendo minhas eternamente. Carlos olhou para sua irmã, que agora tremia como uma folha ao vento. Ele não podia deixar que aquele ser a arrastasse para o mesmo destino sombrio. Qual é a escolha? Ele gritou, sua voz misturada com raiva e indignação. Se há uma alternativa, então me mostre. Não me deixe às suas mercês. Você quer saber? A escolha é simples. O sorriso da criatura era cruel, uma distorção que revelava dentes afiados como garras. Eu posso poupar sua irmã, mas você terá que desistir de sua própria luz. Você será a sombra na qual eu prosperarei. O preço de sua salvação é o seu próprio eu. Carlos sentiu o chão tremer de novo, e as almas penadas começaram a emergir, cercando-os em uma massa de rostos desfigurados e suplicantes. Ele podia ouvir fragmentos de suas histórias, vidas interrompidas pela escuridão, e o desespero deles apertou seu coração. Não posso, ele gritou, lutando contra a ideia. A luz que tenho não é só minha, é dela também. É o que nos mantém vivos. Eu não posso deixar você levar isso. Ao dizer isso, um novo brilho se acendeu dentro dele, mais forte que antes. Foi como se a luz da infância dos dois se fundisse em uma só força pulsante. Ele sentiu a presença de sua irmã, seu amor, a conexão que havia sempre sido inquebrável. Juntos! Ele gritou, e as sombras hesitaram. A nova forma que havia surgido com tanta imponência pareceu abalar-se sob o poder da determinação deles. As risadas malignas agora soavam como gritos desesperados, e os rostos no chão começaram a se contorcer em terror. Você não pode impedir o inevitável, disparou a nova criatura, enquanto tentava avançar entre eles. O solo sob Carlos rugia, e a terra tremeu como se quisesse engoli-los de novo. Você não sabe o que é ser realmente forte, ele gritou, mesmo em meio à dor e ao medo. A verdadeira força vem da união,
E nós não vamos deixá-lo nos separar. O ar estava carregado de uma eletricidade intensa, como se uma tempestade estivesse se formando. O chão se estremeceu, e de repente as almas perdidas começaram a brilhar com um leve tom de esperança ao redor de Carlos e sua irmã. Era como se, mesmo em sua desolação, elas sentissem a força do amor verdadeiro. Quando tudo parecia encaminhar-se para um clímax de dor e desespero, uma nova voz se elevou. Carlos, chamava, mas era uma voz diferente, mais suave, mais próxima do que ele poderia imaginar. Um campo dourado se abriu à frente deles, um portal feito de luz e calor. Carlos hesitou, questionando se deveria avançar ou permanecer na luta. O brilho parecia uma promessa de libertação, mas as sombras ainda cercavam, suas garras estendidas, tentando puxá-los de volta. Você terá que decidir mais uma vez, Carlos. A sombra rugiu, em um último desespero, enquanto ela partia o chão sob seus pés. Entre a luz e a sombra, só um pode prevalecer. Com a escolha se aproximando e a sombra crescendo mais próxima, Carlos e sua irmã se entreolharam. O que era real? O que seria a escolha certa? O abismo à vista era apenas o começo. O que ele faria a seguir? O mundo ao redor de Carlos girou. Uma tempestade de luz e sombra se confrontando. O portal dourado brilhava como um farol de esperança contra a escuridão opressiva que o cercava. O pulso frenético de seu coração competia com a vibração do chão, cada batida ecoando dentro dele como um grito silencioso por resposta. Carlos! A voz suave insistia, correndo por levemente entre as sombras, tentando alcançar seu coração. Venha! Mas a criatura grotesca não permitia que desvios fossem feitos. Suas garras se projetaram, tentando agarrar as luzes que começavam a emanar de Carlos e sua irmã. O desespero tomou conta de Carlos enquanto a batalha se intensificava. Seria a escolha entre sacrificar sua essência ou mergulhar nas garras daquele ser maligno? Você precisa decidir, irmão, disse a irmã, sua voz agora quase um sussurro. Seja forte. Juntos somos mais que a escuridão. Carlos sabia que o vínculo deles era a única coisa que poderia desmantelar aquele ser. Uma criação que se alimentava do medo. Eles foram mais que irmãos, foram luz contra o abismo. Ele sentiu cada fragmento de sua infância, risadas felizes, brincadeiras alegres, promessas de proteção. Com um fortalecimento súbito, ele ergueu a cabeça e sorriu para sua irmã. Vamos juntos, a luz não pode ser levada. Ele sentiu a luz dentro dele brilhar intensamente, se misturando à de sua irmã, criando um brilho ofuscante que encheu o espaço ao redor. As almas perdidas voavam ao redor, crescendo em força e poder enquanto seu desespero se convertia em esperança. Hakot, você não pode vencer, gritou Carlos, sua voz ecoando em todas as direções. Sua sombra não pode roubar o que não entende. A criatura hesitou, seus olhos profundos repletos de fúria e confusão. Carlos e sua irmã repentinamente começaram a se mover em direção à luz, um passo a mais afastando-se da escuridão. Mas Hakot emitiu um grunhido, um som de raiva e dor que reverberou por todo o vale. As sombras se agitaram, tentando se agarrar a eles, mas era tarde demais. O brilho os cercou como uma armadura, e Carlos sentiu que estavam finalmente dominando a luz. Então, uma mão fantasmagórica buscou a perna de Carlos, arrastando-o para trás. Ele se virou e viu uma face familiar emergindo da escuridão. Era um amigo perdido, seu sorriso se distorcendo em uma máscara de dor. Você não pode deixar sua luz brilhar. Você pertence aqui. Carlos se debatou, um frio gelado percorrendo por sua espinha. Não, eu não sou como você. Ele gritou, se lembrando das escolhas que fizeram, dos momentos em que riram e se apoiaram. O que poderia mais prejudicá-lo do que deixar o desespero moldar sua essência?
Com um último impulso, Carlos deu a mão à sua irmã. Eles giraram juntos, duas forças se tornando uma só, cada movimento gerando um redemoinho de luz. As almas ao redor acompanharam o movimento, criando um furacão de energia que desafiava a própria existência da sombra. "Caia!" gritou Carlos, e a força do amor verdadeiro explodiu como um trovão, rasgando a escuridão ao meio. A criatura gritou, um grito de perda que reverberou como um eco na eternidade, enquanto as sombras se desfaziam diante do poder inabalável da luz. No entanto, a liberdade não veio sem custo. O chão sob eles tremeu mais uma vez, e um novo portal se abriu, mas não se tratava de um caminho iluminado. Era uma fenda obscura, pulsando com uma energia desconhecida. E Carlos teve um vislumbre de algo aterrador que aguardava do outro lado. "Carlos!" A voz de sua irmã se tornara um grito agudo de alerta. "Não podemos nos separar agora." Carlos olhou para a fenda, o abismo negro emanando uma atração estranha e aterrorizante. O que havia ali? Poderia ser o encontro com a verdadeira essência de Hakoth ou algo ainda mais sinistro aguardando por eles. A luz ao seu redor começou a vacilar, e o que antes era um refúgio tornou-se um campo de batalha. Ele teve que decidir novamente. Resistir à tentação da escuridão ou se lançar no desconhecido. O coração de Carlos disparou. O clima tornava-se cada vez mais pesado, e ele percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que aquele abismo os reservava? O que mais poderia ser desvelado em meio à escuridão? O abismo parecia vivo, pulsando como um coração sombrio. Carlos sentiu o cheiro de mofo e algo putrefato no ar, como se a própria essência da morte estivesse ali, esperando por ele. A voz da irmã ecoava em sua mente, desesperada e intensa. "Carlos, precisamos ficar juntos. A luz é a nossa única esperança." Mas o chamado daquela fenda escura era sedutor. Ele se viu hesitando, os olhos se fixando na profundidade negra. Imagens de horrores inomináveis começaram a surgir, rostos distorcidos, sussurros de seres perdidos, um manto de escuridão que parecia absorver toda a luz ao redor. "Não, não!" Carlos murmurou, fechando os olhos para afastar aquelas visões. Ele tinha que resistir, precisava manter a luz acesa. Ele respirou fundo, sentindo a presença da irmã ao seu lado, uma ligação forte que ele não poderia abandonar. Era com ela que ele havia lutado até então. Era ela que o harmonizava, que alimentava a luz dentro dele. A fenda exibia uma nova visão. Aquelas almas que antes estavam com eles se distorciam em formas agonizantes, clamando por ajuda, mas a escuridão em volta os mantinha prisioneiros. "Carlos!" uma delas gritou, e ele reconheceu aquela voz. Era um conhecido, alguém que havia desaparecido há muito. O desespero a transformara em um eco de dor, e seu olhar pedia salvação. Enquanto a criatura Hakoth parecia ter desaparecido, sua presença ainda pairava. Uma sombra insidiosa que sussurrava ao ouvido de Carlos. "Entre. Liberte-se. Venha conhecer a verdade que sua luz oculta." As palavras pareciam carregadas de uma promessa traiçoeira e irresistível. Carlos tremeu. A mão da irmã apertando a sua tornava-se um ângulo de apoio. "O que você prefere, Carlos? A luz que brilha, mas se extingue, ou a escuridão que pode te oferecer poder infinito?" perguntava a voz sombria, como veneno escorrendo por sua alma. "Não posso." Carlos gritava, mas sua atenção estava dividida. A irmã apertou mais forte a mão dele, fazendo-o lembrar que poderiam superar aquilo juntos. "Os que estão à sua volta precisam de você. Não confie neles." O abismo parecia gargalhar. Um riso profundo e ecoante que fazia a pele de Carlos arrepiar. Ele lutou contra aquela sensação de estar sendo puxado, o desejo de se entregar e saber a verdade sobre a visão daquela vastidão tenebrosa. Ele não se daria ao luxo de mergulhar na escuridão. "Não agora. Vou me segurar em você."
Ele proclamou, olhando nos olhos da irmã, e viu ali a determinação que ele precisava. Juntos poderiam enfrentar o desconhecido. A luz deles ainda brilhava, e enquanto o chão começava a rachar sob os seus pés, Carlos fez uma escolha. Ele avançou em direção à fenda, puxando sua irmã junto, e ao se aproximarem, as sombras ao seu redor começaram a se agitar freneticamente. "Não! Vocês não podem fazer isso!" gritou uma das almas presas, a dor em seu rosto distante cortando o coração de Carlos. Mas o espírito de luta renascia em Carlos. Ao entrar na fenda, uma onda de frio cortante os envolveu, e o tempo pareceu se distorcer. O que deveria ser um momento de descida se transformou em ascensão acentuada. A luz que eles carregavam parecia brilhar intensamente, erguendo-os acima do abismo. Então, uma visão aterradora se formou diante deles. Era uma sala, repleta de espelhos, cada um refletindo uma versão torturada de quem Carlos e sua irmã eram ou poderiam se tornar. "Vão se perder", ressonou uma voz, uma espécie de eco de todos os medos que já haviam sentido. A sombra os espera em suas certezas. Carlos olhou em volta, confuso, o reflexo de si mesmo sorrindo de forma macabra em um dos espelhos. "Isso não sou eu", gritou ele. Mas a imagem continuava ali, insistente e perturbadora. "Você não consegue evitar. Aceite a verdade", ecoou novamente, e o riso cruel de Hakot reverberou. "Quem realmente é você na escuridão? Para onde você irá quando as luzes se apagarem?" O chão sob eles começou a se desintegrar, e a fenda tremia, a aura profunda os puxando de volta. O que isso significava para eles? O que enfrentariam a seguir? Carlos e sua irmã não se deixaram abater. A luz que emanava de seus corações parecia pulsar como uma chama viva, desafiando as trevas que ameaçavam envolvê-los. Ele olhou nos olhos da irmã e viu ali um reflexo de sua própria determinação. Juntos, eram mais fortes. "Vamos, não podemos parar agora!" gritou ele, impulsionando-se para frente. Enquanto avançavam, os espelhos começaram a se multiplicar, cada um revelando uma versão perturbadora de si mesmos. Ele viu sua infância marcada por perdas, suas tristezas, os momentos em que se sentira impotente. Cada história refletida era uma ferida exposta, um grito mudo por socorro. Mas ele também viu flashes de esperança, os sorrisos de sua irmã, as risadas que partilhavam, os sonhos que alimentavam. Os ecos de sua conexão mostraram que a luz ainda permanecia, mesmo em meio à sombra. "Não acredite nelas", a menina alertou, puxando-o para longe de um espelho que exibia uma versão dele mesmo, derrotada e amarga. "Nós somos mais do que nossos medos." As sombras começaram a se agitar, e o eco de Hakot ressoava como um trovão. "Isso é apenas o começo. Vocês não entenderam o quanto a dor é poderosa." A sala tremeu, e os espelhos vibraram em um lamento coletivo. O abismo os observava, aguardando um momento de fraqueza. Carlos se lembrou das histórias que ouvira sobre a Santa Morte, sobre sacrifícios e escolhas. Mas, ao contrário do que lhe disseram, ele sentiu que não eram as perdas que o definiriam, mas sim a força que acumulava para lutar pelas pessoas que amava. A dor pode ser uma parte de nós, mas não somos definidos por ela. Nós lutamos, e isso nos faz vivos, ele gritou ardentemente. Com um movimento decidido, Carlos começou a quebrar os espelhos um golpe de cada vez. Cada estalo trouxe um grito de dor e fúria, mas também libertação. Suas memórias se misturavam em um frenesi, as sombras à espera recuavam a cada fragmento que se desfazia. "Não teremos mais medo, a luz sempre encontrará o caminho." Sua voz ecoava firme. Com cada espelho quebrado, a escuridão ao seu redor parecia perder força. A sala girava violentamente, a atmosfera carregada de uma eletricidade crescente. Em um último ataque, Carlos cerrava os punhos,
e com toda a sua força, desferiu um golpe contra o espelho central. O vidro estourou como uma onda de luz, criando um furacão de energia, e a fenda na terra começou a se fechar. Hakot rugiu em desespero, sua forma grotesca se distorcendo em meio à luz e trevas. Vocês não podem simplesmente apagar sua própria escuridão. A criatura atacou, suas garras tentando agarrá-los, mas a luz que emanava de Carlos e de sua irmã era como um escudo. Cada passo que davam em direção à saída trazia mais força e coragem. Juntos! Eles gritaram, um uníssono de esperança. E ao se unirem, a luz em seus corações explodiu em uma onda poderosa, iluminando tudo ao seu redor. As sombras se contraíram, gritando em agonia ao serem banhadas pela luz. No instante em que a última sombra desapareceu, sentiram uma explosão de calor e energia. A sala começou a se desintegrar, e eles sentiram que estavam sendo elevados, como se subissem a uma nova realidade. O abismo era agora apenas um eco distante, um sussurro de um passado que não mais os controlava. Carlos, a irmã disse, sua voz embargada de emoção. Conseguimos. Assim, eles emergiram em uma clareira iluminada pelo sol, o cheiro da terra fresca preenchendo o ar. O calor envolvente era um abraço acolhedor. Olhando ao redor, Carlos percebeu que estava em casa, em meio às plantações. O desespero e a escuridão que os cercavam haviam desaparecido, mas a luta deixara marcas. Eles estavam vivos, mas a memória do que enfrentaram permaneceu, como uma cicatriz que sempre lembraria a dor e o amor que os uniu. Os dois se abraçaram forte, a conexão indestrutível entre irmãos fortalecida pelo que superaram. Enquanto a luz do dia banhava a cena, Carlos fez uma promessa silenciosa. Ele protegeria aquele amor, lutaria por sua família e jamais esqueceria que a verdadeira força reside não em sacrificar a si mesmo, mas em lutar juntos, sempre. E foi assim que, sob a luz da nova manhã, Carlos e sua irmã deixaram as sombras para trás, prontos para reescrever o futuro que ainda estava por vir. Agora é a sua vez de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora e alimente o algoritmo, mostrando seu apoio ao conteúdo que você ama. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. Estou ansiosa para saber o que você achou. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão que desafia a escuridão. Você precisa mostrar seu amor pelo terror.